Caros estudantes, sejam bem-vindos a mais uma unidade da nossa disciplina. Nesta unidade 2, nós vamos falar sobre ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Nessa unidade, você aprenderá o significado dos conceitos de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Então, nós vamos ver o surgimento desses termos em uma perspectiva histórica, focado principalmente nas dimensões do desenvolvimento social, econômico e ecológico. As origens do termo ecodesenvolvimento. Esse conceito de ecodesenvolvimento nasceu durante os anos de 1970, por conta daquela polêmica gerada na primeira Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, entre aqueles que desenvolviam o desenvolvimento a qualquer preço, mesmo pondo em risco a própria natureza, e os partidários das questões ambientais. Então, foi proposto um conceito de ecodesenvolvimento por Strong, em junho de 1973, que consistia na definição do estilo de desenvolvimento adaptado às áreas rurais do terceiro mundo, baseado na utilização criteriosa dos recursos locais, sem comprometer o esgotamento da natureza, com o intuito de evitar cópia do modelo de crescimento fordista. O ecodesenvolvimento é um novo estilo como um novo enfoque de planejamento e gestão, direcionado por necessidades humanas fundamentais, população com autoconfiança e o respeito ao meio ambiente. Além disso, o ecodesenvolvimento recomenda que sejam buscadas soluções para problemas específicos em cada região, abrindo assim uma percepção mais ampla da diversidade de contextos socioecológicos possíveis. Conceitos de desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento sustentável é resultado de um longo processo de reavaliação da relação existente entre sociedade civil e seu meio ambiente natural. O termo desenvolvimento sustentável foi primeiramente discutido pela World Conservation Union, também conhecida como IUCN, no documento intitulado World Conservation Strategy. Esse documento afirma que para o desenvolvimento ser sustentável, é preciso considerar aspectos referentes à dimensão social e ecológica, bem como fatores econômicos dos recursos vivos e não vivos, e as vantagens de curto e longo prazo das ações alternativas. O relatório Brundtland, elaborado a partir da Comissão de Desenvolvimento do World Commission on Environmental Development, traz uma das definições mais conhecidas quando afirma que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Então, esse é o conceito mais conhecido de desenvolvimento sustentável, e ele é adotado até hoje, apesar de ele ter sido escrito em 1987. O termo desenvolvimento sustentável pode ser visto como palavra-chave desta época, sendo que existem para esse conceitos numerosas definições. As duas definições mais conhecidas e aceitas são a do relatório Brundtland e a do documento conhecido como Agenda 21. A mais conhecida do relatório Brundtland, apresenta a questão das gerações futuras e suas possibilidades. Essa definição contém dois conceitos chaves, como o conceito de necessidade, referindo-se ao particular, e as necessidades dos países mais subdesenvolvidos, e a ideia de limitação imposta pelo Estado, da tecnologia e da organização social para atender à necessidade do presente e do futuro. A partir desse documento lançado no encontro,
O desenvolvimento, para que seja considerado sustentável, deve levar em conta aspectos referentes às dimensões social e ecológica, bem como fatores econômicos, recursos vivos e não vivos e as vantagens de curto e longo prazo. Porém, aí ele vai falar sobre desastres ambientais, sobre acidentes ambientais, mas não, como podemos observar, os acidentes não causam maior estrago do que a degradação contínua do meio ambiente provocada pelo homem, principalmente através da agricultura, dos automóveis, desmatamentos, isso apenas citando alguns. Então, o meio ambiente ele vem sofrendo um processo constante de degradação. Podemos constatar, depois de saber que é o desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento e como os tais conceitos nasceram, que a sustentabilidade não é apenas ambiental e que o desenvolvimento considerado sustentável deve abranger mais dimensões além do meio ambiente. Então, essas dimensões da sustentabilidade são, pelo autor, elas são apresentadas 4 dimensões, que nós vamos falar um pouquinho sobre elas. O desenvolvimento sustentável é um processo de mudança e que o uso dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a ação institucional possuem potencial para atender às necessidades humanas. Então, nós vamos ver quais são essas dimensões que são apresentadas para que se tenha uma sustentabilidade. Primeiro, nós temos a sustentabilidade social. A sustentabilidade, pela perspectiva social, prioriza a presença do homem, sendo que sua maior preocupação é com o bem-estar humano, a condição humana e os meios para aumentar a qualidade de vida. Então, é importante que as pessoas elas sejam consideradas e elas sejam também beneficiadas nesse processo de sustentabilidade. Em segundo lugar, nós temos a sustentabilidade econômica, que possibilita o planejamento governamental e também na questão empresarial, ele sobressai a necessidade de geração de emprego e renda. Essa sustentabilidade econômica busca a alocação e distribuição eficiente dos recursos naturais dentro de uma escala apropriada. Logo, o capital natural não deve ser tratado independente do sistema todo, mas como parte integrante do mesmo. Nós temos a sustentabilidade ecológica, que busca obter a harmonia do desenvolvimento com a preservação da natureza, limitando a exploração dos recursos não renováveis, reduzindo os volumes de poluição e buscando soluções inovadoras nas áreas de tecnologias limpas e gestão ambiental. E ainda nós temos a sustentabilidade cultural. É aqui que encontramos os fundamentos da viabilização das outras dimensões do desenvolvimento, pois é através dela que se preservam as origens ou raízes culturais de qualquer povo ou empresa. E também se abre as possibilidades psicopedagógicas para o fortalecimento de hábitos culturais que viabilizarão as medidas e ações necessárias para a obtenção do desenvolvimento sustentável. Então, nós vimos que a sustentabilidade tem dimensões além da ambiental e que, se trabalhadas juntas, chegam ao almejado desenvolvimento sustentável. A partir disso, pode-se perceber a dificuldade de obter a sustentabilidade, pois devemos trabalhar com dimensões que se complementam, mas que, dependendo de como o desenvolvimento é trabalhado, pode ser antagônica. Então, é difícil nós pensarmos em sustentabilidade social, sustentabilidade econômica e ambiental. Quando elas trabalhadas juntas, elas trabalham de maneira adequada, mas elas podem também se contrapor. Então, nessa unidade, nós aprendemos sobre o ecodesenvolvimento, que deu início à discussão de desenvolvimento sustentável. Vimos também que o desenvolvimento sustentável é um tema urgente de ser tratado para que não ocorram novos desastres ambientais.
e que para nosso consumo e produção seja mais consciente. Nós vimos também que podemos observar que a sustentabilidade não é apenas uma questão ambiental, mas é tratada dentro de diversas dimensões, como a pedagógica, a social, a cultural e entre outras. Então, queridos alunos, é isso que nós temos a falar sobre os conceitos de ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. E nos próximos vídeos nós vamos tratar de ferramentas para que se tenha esse desenvolvimento sustentável.